falar do levantamento do impacto positivo e negativo dos jogadores do Furacão em 2023. Vai que é tua, Vincenzo. Vamos lá, TT, vamos lá que eu fiz esse levantamento aí na tarde de ontem para pegar o saldo de gols de jogadores do Atlético enquanto em campo. Então, pegar os gols que foram feitos, menos os gols sofridos do Atlético com um determinado jogador em campo, e aí a gente tem pelo menos uma noção do que é o impacto positivo ou o impacto negativo de cada jogador do elenco do Atlético no Campeonato Brasileiro de 2023. Vou começar pelos melhores no quesito, porque tem alguns destaques pra gente comentar. O melhor foi o Eric. O Eric teve um saldo de mais 11 enquanto em campo pelo Atlético. O Eric, o Thiago Heleno e o Vitor Bueno, os três dividem a primeira posição com mais 11 de saldo. É um número muito interessante. O Atlético fez 11 gols a mais do que sofreu com o Eric, Vitor Bueno e Thiago Heleno dentro de campo no Campeonato Brasileiro de 2023. O Fernandinho é o quarto colocado com mais 9, o Vitor Roque tem mais 8, o Kaká, mesmo jogando só a metade desse Campeonato Brasileiro, tem mais 8 também, mesma coisa que o Lucas Esquivel, que também jogou só metade desse Campeonato Brasileiro e tem um número de mais 7. Aí tem, para fechar esse top 10, o Canobi tem mais 6, o Pablo tem mais 5 e o Fernandinho tem mais 4. Então, esses foram os melhores jogadores no quesito de saldo de gols do Atlético na temporada de 2023. Um destacaço para Eric, Vitor Bueno e Thiago Heleno, jogadores que tiveram maior saldo de gols enquanto em campo pelo Atlético. Aí dá para questionar também, foram jogadores que muito provavelmente mais jogaram com o time titular do Atlético na temporada. É verdade, eles estiveram em campo com o time titular e aí, claro, o conjunto todo contribui em fazer ou tomar gols, né, dentro de um jogo. Mesmo assim, foram os jogadores que mais se destacaram nessa estatística, que tem, do outro lado, também destaques negativos. Os dois principais deles, o Matheus Felipe, zagueiro muito criticado pela torcida do Atlético, zagueiro que perdeu muito espaço durante essa temporada e sofreu muito em determinados momentos das partidas. A partida contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada, 3-3, é muito marcante porque os gols do Cruzeiro saem muito nas costas e nas falhas do Matheus Felipe na partida. O Matheus Felipe fecha a temporada de 2023 no Campeonato Brasileiro do Atlético com menos 7 de saldo de gols. Menos 7 é bastante coisa. Mesma coisa com o Hugo Moura, que fecha com menos 6 como saldo de gols enquanto em campo pelo Atlético na temporada de 2023 do Campeonato Brasileiro. E esses são destaques maiores porque são os únicos jogadores com números tão ruins assim, porque o terceiro colocado no ranking, por exemplo, é o William Bigode, com menos 2. E o William Bigode também esteve em campo na maior parte das vezes em que o time reserva do Atlético jogou partidas na temporada de 2023. Mesma coisa com o Vinícius Cauê. O Vinícius Cauê tem menos 1 e só entrou no campo em partidas em que o Atlético jogou com o time reserva na temporada. E aí praticamente todas, né? Tem a partida contra o Fluminense, que ele tem que jogar por uma lesão do Lucas Esquivel, mas por via de regra, só jogou quando o Atlético atuou com o time reserva dentro de campo. Então, dá para destacar ainda mais na parte negativa desse ranking. Matheus Felipe e o Hugo Moura. Matheus Felipe com um saldo de menos 7 e o Hugo Moura com um saldo de menos 6. Então, se dá para tirar um impacto positivo e um impacto negativo pelo saldo de gols dos jogadores enquanto em campo com a camisa do Atlético em 2023, é o número de gols marcados menos o número de gols sofridos. Matheus Felipe e Hugo Moura lideram o ranking na parte negativa, Matheus Felipe com menos 7, Hugo Moura com menos 6, e o Eric, o Vitor Bueno e o Thiago Heleno lideram o ranking na parte positiva. Os três com mais 11 de saldo, é um número bem alto. Deixo para vocês discutirem por aí a importância ou não dessa estatística no futebol do Atlético. Eu acho que assim, mostra na verdade os jogadores que mais fizeram, que mais tiveram em campo, né, nessa temporada, né? O Atlético teve um saldo positivo no geral na temporada, se você for pegar por esses números frios, né? Claro que o resultado esperado do Atlético era outro, né? O Atlético esperava ir para uma Libertadores, esperava ter resultados melhores nessa temporada de 2023, né? Só que aí se você pegar, por exemplo, por isso que jogadores como o Matheus Felipe e o Hugo Moura estão sendo
a torcida tá pedindo para que eles saiam do clube, né? Não é só nesses números especificamente, é claro. Só que o grande ponto é que são jogadores que são reservas, que entram em momentos para tapar buraco, entram em momentos difíceis do jogo muitas vezes. O Hugo Moura chegou a entrar como zagueiro em algumas oportunidades, e até pela falta de confiança do Wesley Carvalho nos zagueiros da base que estavam à disposição do banco de reservas. Foi bem, né? Mas e nesses números frios parece que ele foi mal. Agora o Matheus Felipe foi um cara que não teve um ano tão bom, né? Eu gosto desse tipo de estatística. Eu também gosto. Porque os esportes americanos usam muito isso. Sim. Principalmente a NBA. E aí você é muito ponto de reformulação de elenco, de acerto no meio da temporada, quando você, um jogador que dá menos lá, o plus minus que eles chamam. Sim, lá, que é exatamente isso que o Vincenzo trouxe agora. Você tira esse jogador e troca ele por outro pra você reforçar seu time. Eu tenho um ala que quando ele tá em quadra, nosso time normalmente perde por 10 pontos, então vou trazer um outro pra ver se muda o cenário, seja por ele não marcar muitos pontos ou por ele não ser um bom defensor. E aí você pega um jogador que jogou pouco no ano, o Matheus Felipe, e ele lidera a estatística. Ele tem menos 7. Muita coisa. Você entende? Muita coisa. Porque se fosse o Fernandinho, se fosse o Thiago Heleno, se fosse o Bento, se fosse... que jogadores de linha só, né, Vincenzo? Porque daí goleiro ia ser, com certeza, ia ficar difícil, né? Goleiro mas se tá fosse... menos 140. Então, é que daí você conta goleiro do Curitiba, nesse caso, você conta os gols feitos também, poderia até entrar, enfim. Mas a questão é, se você considera um jogador que tem muita rodagem no ano, um cara que participou bastante, eu tenho aqui, a gente falou do Fernandinho, o Fernandinho foi o quinto que mais jogou minutos pelo Atlético. Você tem Bento, Thiago Heleno, o Eric, Canóbio, o Fernandinho, o Vitor Bueno, o Vitor Roque, nenhum deles tá na lista. Os que estão na lista são o Moura, que é o segundo, e o Matheus Felipe. Os titulares, eles geralmente, ainda mais numa temporada que o Atlético fez mais gols do que tomou nesse caso, né? Eles acabaram tendo mais. Eles vão estar positivos, né? E quem... Em tese, né? Em tese. Se o time vai muito mal, se pegar o do Coxa desse ano, com certeza, né? O Coxa desse ano não é parâmetro pra ninguém. Por isso que eu tô falando, o Atlético terminou o Campeonato Brasileiro, por exemplo, com um saldo positivo. Sim. Né? O Paranaense nem se fala. Mas me surpreende ser um jogador que, com tão pouca minutagem, ser o primeiro da lista. E assim, o Matheus Felipe foi o 22º jogador com mais minutos. 21 jogadores jogaram mais do que o Matheus Felipe ele levou ano. mais gol que todo mundo. Ele levou mais gol que todo mundo. Mais do que fez, no caso, com ele em mais campo, do que fez, né? claro. Esse que é o levantamento. Então me surpreende demais o Matheus Felipe estar nesse número. E de fato, né? Eu acho o Matheus Felipe um zagueiro interessante. Quando você joga com um time fechadinho, um zagueiro que não precisa sair muito da área. Ele jogou como zagueiro pelo lado no trio de zaga nos últimos 2 jogos, os 2, inclusive, que eu comentei do Atlético nesse ano. E foi um desastre. Contra o Cruzeiro, pelo lado esquerdo da defesa, não achou o ataque do Cruzeiro, sofreu e muito, e o Wesley faz a substituição no segundo tempo pra mudar o sistema, pra jogar com linha de 4. E depois, na última partida contra o Cuiabá, pelo lado direito, também sofreu muito com o Cleison. O Cleison deitou e rolou, foi o pano da partida. O Cleison fez 2 gols e um deles de pênalti e deu o cruzamento pro gol do Derek Lacerda. Participou dos 3 gols do Cuiabá. Talvez ele centralizado seja a melhor. Mas é que assim, o Atlético tá querendo jogar, propondo pelo estilo de jogo, um sistema um pouco mais ofensivo. Sim. De você pressionar um pouco mais no campo adversário. E tem caras pra isso. O Canóbio, o Coelho, o próprio Fernandinho, que apesar da idade é um cara que é bom no perde e pressiona. O Matheus Felipe não é o zagueiro pra correr 50 metros. Não vai dar certo. Então, pela quantidade de críticas da torcida e pelo sistema que o Atlético quer utilizar, o Matheus Felipe tá fazendo hora extra no elenco. Tem que pegar BR, né? Tem que pegar. Acho que como é que é o Linhares fala? O troféu vai com Deus, guri. Vai com Deus, esse aí. Eu acho infelizmente eu acho no zagueiro até interessante, mas no jeito que o Atlético quer jogar não tem como. Perfeito, eu concordo. Em número, gênero e grau. Agora, o Hugo Moura, que é o segundo da estatística, pra mim é um jogador que pode ser aproveitável, sim. É um bom reserva, né? Eu acho ele um bom reserva pro Fernandinho. Oi? Não, só, desculpa interromper, Dal, que tem um número interessante no Matheus Felipe defensivamente, mas se quiser terminar sobre o Hugo Moura... Não, pode falar. Não, sobre o Matheus Felipe, então, ele não é o pior zagueiro em disputas aéreas, é um jogador que é muito criticado por isso e é um zagueiro que perde muitas disputas aéreas, mas não é o pior zagueiro no quesito. O Kaká ganhou só 50%, 53% das suas disputas pelo alto. O Matheus Felipe ganhou 57%, mas é um zagueiro que não tenta. O Matheus Felipe tem muito menos minutos, é verdade, mas é um zagueiro que tem só 30 disputas de bola, menos de 30, tem 28 disputas de bola aéreas na temporada toda.
Então é um jogador que não sobe tanto, não tenta tantas disputas pelo alto e também não ganha tantas disputas pelo alto. Venceu 11, perdeu 15, então são 26, né, na verdade, disputas aéreas na temporada. O Matheus Felipe não é o que mais perde, mas é o que menos tenta. O zagueiro do Atlético que menos tentou disputas aéreas na temporada de 2023. Né? Mas Cara, diz muito sobre a temporada dele. E é muito pouco. 26 disputas aéreas para um zagueiro. O Matheus Felipe fez 19 jogos, Dó. 19 jogos? Cara, 1,5 por jogo? Não dá nem isso. Nem chega a isso. Não chega nem a isso. 1,5 seriam 28. Não. São 26. Se desse 1,5 seriam 28. São quantos jogos mesmo? 19 São jogos. 19 jogos. Seriam 28 disputas. Ele tem louco, 26. É menos de 1,5 por muito jogo. pouco, É, cara. muito pouco. Pode pegar BR. Participação da galera atleticana por aqui, o Luciano Rezende, dizendo que as peças do Atlético estão bem, faltam algumas. A dificuldade do time esse ano foi a falta de um esquema tático definido com o Wesley. O Fernando Martins dizendo que o Furacão precisa montar um elenco forte com reposição. O Cuca seria uma boa, desde que ele esteja resolvido com as